Nesse momento, vamos estar orando com o nosso irmão Francisco Ferinho. Sentar, menos o coral, nós vamos estar cantando Jesus, alegria dos homens.
segmento bem breve nesse momento, os avisos bem rápidos. Eu quero dar um aviso para a igreja em geral. E o Corpo Diaconal tem um trabalho nas casas dos diáconos. E o culto desse próximo mês será na casa de nossa irmã, diaconisa, irmã Wanda. É nessa rua mesmo, bem próximo da igreja. Dia 24, sexta-feira, não a próxima, na outra. Dia 24 do 8, às 20 horas. Então os irmãos não se esqueçam, principalmente os diáconos responsáveis, não deixam de comparecer. E a presença da igreja também é essencial. Nós temos que contar com todos os irmãos presentes. E mais algum aviso? Rápido. Aproveitaremos este momento para lembrarmos a continuidade dos eventos do aniversário. Hoje completamos a série de conferências sobre o tema A Igreja Firmada na Rocha que é Cristo. Serão quatro mensagens, 3 foram pregadas já. Hoje será o fechamento dessa série de 4 mensagens. Mas no sábado que vem de manhã, às 8 horas da manhã, estaremos saindo para o Parque do Carmo. Já escolheu sua pipa? Vai estar trabalhando? Então você vai nomear um representante. Nós estaremos lá com uma atividade Pipas no Ar. Nós estaremos empinando algumas pipas lá no Parque do Carmo, com cores de países onde o Evangelho tem sido impedido de penetrar. Então, os países onde há dificuldade de penetração do Evangelho ao redor do mundo. Alguns lugares do mundo ainda não é possível a pregação livre da Palavra de Deus. Então, nós estaremos lembrando isso, até para a igreja estar mobilizada, sempre orando para Deus abrir essas portas que se encontram fechadas. Então as pipas terão cores de países onde o Evangelho de Jesus não pode ainda penetrar. Todos estão convidados, todas as idades. Eu vou estar lá também, depois de muito tempo, vou ter uma pipazinha também no ar, sem cerol, tá certo? Sem cerol, foi proibido o uso de cerol. No sábado, à noite, às 19 horas, estaremos aqui reunidos para uma celebração especial, celebração dos batismos. Os irmãos que se vão batizar devem ainda hoje testar as suas becas. Nós temos as becas novas aí, e preparem durante a semana o seu testemunho, porque será colhido esse testemunho aqui na hora do culto, perante a igreja, como sua profissão de fé. Nós não vamos fazer as perguntas teológicas, doutrinárias, vamos apenas desejar que você, com as suas palavras, expresse a sua fé em Jesus Cristo. Em seguida, celebraremos os batismos. A mensagem, a reflexão será a respeito deste assunto. Uma vez completada essa primeira parte dos batismos, nós estaremos celebrando a ceia, numa mesa especialmente decorada e preparada para esta oportunidade. Um visual maravilhoso que será marcante para a igreja, particularmente pelos irmãos que estão se batizando, que pela primeira vez vão participar da comunhão dos santos, a comunhão dos salvos por Jesus Cristo. Então, duas coisas muito fortes na mesma oportunidade: a confirmação da sua fé em Jesus Cristo pelo batismo, e você apto para participar da mesa do Senhor com outros pecadores como você, que o aceitaram como Salvador e o obedeceram no passo do batismo. Ainda há tempo, se alguém está aí, algumas pessoas têm conversado comigo, ontem conversaram, posso ainda? Evidentemente que pode. Se durante a semana você resolver dar esse passo, você venha no sábado e se apresente. Pastor, durante a semana estive falando com Deus, eu era um crente e estava vacilando no passo do batismo, e eu resolvi agora, meu coração se abriu para isso. Você poderá comparecer no sábado aqui, e até aquele momento em que nós aceitaremos a sua profissão de fé, ok? Porque às vezes acontece isso, né? Deus vai trabalhando nos corações das pessoas, à medida que o batismo se aproxima, esse desejo, aliás, Jesus fez isso exatamente para isso, para nos estimular, nos motivar para dar esse passo importante. Então, se você, meu querido, é um decidido, se você aceitou Jesus, até hoje não teve o desejo de passar pelas águas, você ainda tem esta oportunidade. Até sábado, no horário das profissões de fé,
você poderá estar aqui conosco. E depois de tudo, vamos receber nossos convidados ao lado, vamos ter um lanchezinho bem leve, né? Para que nós compartilhemos com os nossos convidados, com os novos batizantes, tenhamos um momento, porque quando fazemos no domingo, torna-se impossível o desfrutarmos mais este momento. Então, fazendo num sábado somente para isso, nós vamos depois ter tempo de desfrutar bastante a comunhão, a alegria, um momento marcante na vida destes novos irmãos que estão chegando. E a programação se estenderá no domingo, o Conjunto Novo Cântico às 19 horas, estará no domingo, modalidades esportivas sábado 25 às 8 horas da manhã, e no dia 26, programa especial de encerramento, o quarteto Reunião e o pastor Paulo Sérgio Bezerra Garcia fazendo a preleção. Nas quintas-feiras, dias 16 e 23, teremos participações especiais de solistas. No dia 16, a irmã Osana Alves, de Vila Antonieta. No dia 23, Walter Roberto, da nossa igreja, estarão oferecendo a música especial no culto de meio de semana. Daqui a pouco nós teremos o ofertório. Os irmãos verão sobre a mesa um recipiente, uma caixinha especial. Esse recipiente é para que nós recolhamos ofertas para quem quer ajudar na sustentação do nosso congresso de adolescentes, que será no final de novembro. Nós estamos dando esta oportunidade para uma oferta à parte, a fim de que todas as despesas, as necessidades, enfim, da montagem desse, que queremos que seja um grande congresso de adolescentes, aconteça, e para isso nós precisamos, evidentemente, investir valores nisto aí. De sorte que estamos abrindo para a igreja, irmãos voluntários. Se alguém quer patrocinar, alguém deseja ter a sua firma ou o seu negócio divulgado nos boletins do congresso, nós vamos aceitar também, se alguém quiser promover, ajudar a promover esse trabalho. Então, todos os domingos à noite você verá esse recipiente. Nós estaremos lembrando na hora da oferta que, se você quiser ajudar, você colocará a sua oferta nesse recipiente para o nosso congresso, para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, e nós estamos já nos preparando financeiramente para que seja um evento marcante na vida deles e na nossa também. Obrigado. Em nome da Igreja Batista de Quarto Centenário, eu quero agradecer a todos os visitantes, amigos, parentes que estão nos visitando essa noite, e gostaria de deixar o convite para as próximas reuniões. Não faltem. Nós vamos ficar muito contentes com a presença de cada um de vocês, e tenho certeza que Cristo irá ficar muito mais. Então, se sintam à vontade no nosso meio. Que Deus possa abençoar vocês. Desculpem, faltou um dado importante. Os irmãos que adquiriram os kits de A Fé Vem Pelo Ouvir, certo? Novo Testamento gravado em CD ou em fitas, alguns já retiraram, outros ainda não o fizeram. Então, se você encomendou o seu kit, você procure na saída, a irmã Sandra estará aí para entregar o seu. E estamos começando a partir de amanhã esse desafio de ouvir o Novo Testamento do dia 13, a partir do dia 13 de agosto até 30 de setembro, ouvindo 28 minutos por dia. Nós já temos aqui uma lista de irmãos que se propuseram a fazer essa audição. Então, agora não é a leitura diária, mas a audição diária, 28 minutos por dia. Você ouvirá todo o Novo Testamento até o dia 30 de setembro. E se você concluir, você receberá um lindo certificado da Sociedade Bíblica do Brasil, marcando essa experiência sua de, já pensou, você ouvir a leitura do Novo Testamento completinha, com efeitos especiais. É uma coisa que os irmãos têm ouvido aí. Alguns já foram ouvir Apocalipse, né? E ficaram até impressionados com a qualidade da gravação. Então, você que já tem, lembre-se, amanhã 28 minutos para você começar a ouvir, 28 minutos por dia. Se você não adquiriu, converse com a irmã Sandra para que você também tenha o seu. Obrigado. Nesse momento nós vamos convidar a igreja a se colocar de pé e vamos cantar o hino congregacional 450, um cantor cristão.
Nesse momento quero convidar a irmã Leia, a vice-presidente do nosso coral, que vai nos trazer alguma coisa sobre o nosso coral também, que está fazendo aniversário. Dia de aniversário. Vamos esperar. Dia de aniversário. Dia de aniversário é dia de fazer balanço, é dia de agradecer, é dia de receber parabéns. Fazendo um pequeno balanço desses 37 ou 38 anos de cor, há uma pequena controvérsia. Eu estava conversando com a Marli, e na próxima vez com o Aparecido de Souza, que foi o primeiro regente, se vier por aqui, por São Paulo, nós vamos tirar essa pequena dúvida. Então, mais ou menos isso. Podemos dizer que o coro principal do quarto centenário tem cumprido o seu papel, o papel de celeiro de cantores, regentes e pianistas, podendo aqui ressaltar regentes como a Marli Conejeiro, que é daqui, que está ali nos régios, como a Isabel, a quem se lembra, a esposa do irmão Edilton, que está do outro lado da cidade, foi nossa corista e é regente, o irmão Márcio Fraia, né? Neto do nosso querido irmão João Batista, a irmã Adelaide, que não está aqui, mas está estudando para ser regente, será a próxima, né? Então nós podemos ressaltar esses regentes. Pianistas aqui, saindo aqui de nós, o irmão Wagner Job, que esteve aqui brilhantemente e hoje está lá na igreja da Penha, né? O irmão Francisco Carlos, que está na Igreja da Liberdade, e o irmão Rafael, que é nosso realmente, né? E o meu também, está aqui e esse ano vai se formar, né? Em técnico em piano. Cantores, em vários conjuntos da igreja, muitos começam aqui, realmente é o nosso celeiro. Começam aqui e vão para os outros. Alguns vão embora e não voltam, mas muitos permanecem firmes. Outros se transferiram para outras igrejas cantando. E nós temos notícias, a gente se encontra e é um prazer, né? Eu cantei nesse coro. Ainda tem aqueles que são chamados para a glória do Senhor, para cantar lá em cima. Temos também que ressaltar os recém-chegados. Queremos ressaltar este ano o Walter, né? Um jovem que está aí, filho conosco, né? E o irmão Mauro, que veio somar conosco, né? São os desse ano. E temos também algumas promessas, como a Flavinha, que vai se batizar em breve, que diz que já vem para nós. E a Kate também, as jovenzinhas batizandas de domingo que vem, né? E a Lídia, do irmão Ferino também. Então a gente fica muito feliz. Dia de aniversário é dia de agradecer. Primeiro a Deus pela oportunidade e o privilégio de servir através do grande ministério da música. Dia de aniversário é hora de receber parabéns. Parabéns coristas, regentes, pianista, que permanece fiel, ensaiando domingo após domingo, com grande esforço, dedicação e empenho. Que Deus esteja abençoando a todos, na certeza de que até aqui Ele nos tem ajudado e nos sustentado.
Realmente, nosso coral está muito bonito. Gostaríamos muito de agradecer a cada componente que faz parte desse grande coral. E a minha vontade, meu desejo é estarmos juntos no céu. É isso, o nosso objetivo é esse, cantarmos juntos para Cristo, né? E nós sabemos que através dessas vozes, dessas músicas, muitas pessoas renderão aos pés do Senhor, com certeza, nós temos certeza disso. E eu gostaria que toda a diretoria desse coral ficasse, por gentileza, em pé, inclusive os regentes, os pianistas. Gostaria que todos ficassem em pé para a igreja, os visitantes conhecerem. Eu queria dizer também, eu não gosto muito de dizer, eu sou atualmente presidente do coral, né? E eu acho que aqui o mais importante são os regentes e os pianistas, porque são eles que dão duro, né? Eles sofrem para ensinar música, porque nós sabemos que Satanás está sempre por trás, querendo derrubar alguém, um ou outro, mas nós damos graças a Deus por isso, porque eles estão sempre firmes, lutando, porque é isso que o Senhor quer, homens valentes, pessoas de fibra. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, realmente. E nesse momento nós vamos ouvir mais uma vez o nosso coral. E o hino diz: de ti, Jesus, Senhor. momento eu quero convidar os diáconos para vir à frente e nós temos um momento
para ofertarmos, para dizimarmos para a obra do Senhor. Eu quero deixar bem claro que os visitantes, amigos, conhecidos, não são obrigados. Isso é uma prática nossa, membros da nossa igreja, tá? Fique à vontade. te agradecemos por mais um ano que o Senhor concede que a tua igreja complete, meu Senhor. Te agradecemos pela vida de cada servo teu aqui na tua igreja e por cada servo teu que começaram essa igreja e já não estão, a maioria já não estão conosco, e que entregou esse trabalho para os novos que foram surgindo. Nós te agradecemos porque é a tua mão santa quem faz o trabalho e o crescimento da tua obra, meu Deus. Te agradecemos por tudo e te pedimos que o Senhor continue abençoando a tua igreja, abençoando os teus servos que se dispuseram em à frente, trazer suas ofertas, seus dízimos para o sustento da tua obra. Abençoa o teu servo, o pastor que está à frente desse trabalho, que o Senhor seja com ele, abençoando o ministério dele, dando condições a ele para que ele prossiga firme com esse trabalho até o fim, meu Senhor nosso Deus. Abençoa também as nossas vidas, nos prepare, nos ensine a orarmos e a pedirmos conforme a tua vontade, meu Senhor nosso Deus. Fica conosco, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Marlinha. A mim cabe uma parte muito boa, muito gostosa. Eu gostaria que os irmãos que já foram coristas de nossa igreja, de nosso coro, que estejam mesmo em outras igrejas, ou que estão na nossa igreja e não cantam mais no coro, que se colocassem em pé neste momento. Ou por algum motivo está em licença do nosso coro. Nós temos alguns casos assim, irmãos que estão em período de licença. Por favor. Temos ali o irmão Roberto que está sentado. Zeta, Marisa. Estou deixando de enxergar mais alguma pessoa? Já cantou em coro. A irmã Vilma. Então essas pessoas, a irmã Damares, também.
Esses irmãos já participaram do nosso coro e hoje alguns já estão em outras igrejas. Outros estão conosco ainda em nossas igrejas. Os irmãos podem se sentar. Estão conosco em nossa igreja, mas por algum motivo não fazem parte do nosso coro. Alguns estão de licença por saúde, outros por trabalho. Mas nós estamos aguardando todos vocês retornarem para nós. Eu quero ressaltar aqui que algumas pessoas já fazem parte do nosso coro há mais de um ano e às vezes fica aqui, não, está chegando agora, não está, já chegou. Não, irmã Zilma, irmã Fátima, já fazem mais de um ano que estão conosco. No outro aniversário eles já participaram. O irmão Paulo é o nosso regente tão amado e ele estava doente esses dias. Nós ficamos assim apavorados e oramos muito pela saúde dele. Ele esteve internado essa semana e nós estamos assim pedindo a Deus que o sustente em suas mãos para que ele possa se restabelecer prontamente, né? É a nossa oração do nosso coro, da nossa igreja, e ele vai reger daqui a pouquinho um hino. Nós temos alguns irmãos também que chegaram atrasados na hora da entrada do nosso coro. Não sei se vocês viram, de repente o coro foi somando alguns lugares. Muitas pessoas estão trabalhando. Nós temos coristas que trabalham aos domingos, trabalham de sábado até de madrugada filmando, têm grandes dificuldades de participar dos nossos ensaios, porque é de domingo, após a escola dominical, até 1h, 1h15, 1h30. Às vezes nós passamos um pouquinho do horário e para quem nem dormiu à noite fica muito difícil estar aqui conosco. Então, vocês viram algumas pessoas chegando, eles não estavam atrasados, eles estavam chegando dos seus trabalhos. Nós temos também conosco a irmã Débora, que é a nossa pianista do coração, não é? E ela disse para mim que está retornando para o nosso corpo. Então, ela vai ser muito bem-vinda e nós estamos assim, ansiosos para que ela venha participar conosco novamente. O irmão Paulo e a irmã Débora, eles não começaram no coro do quarto centenário, eles já faziam esse trabalho anteriormente, então por isso eles não foram citados da primeira vez. Então fica aqui os nossos agradecimentos aos nossos visitantes, aos nossos coristas visitantes de outras igrejas, que vocês estão sim nos acarinhando o nosso coração, e aos nossos que estão sentados aí, vê que seu lugar não é aí, é aqui. Nesse momento quero convidar a igreja a se colocar de pé e abrir as suas Bíblias no Salmo 150. Depois que nós demos esses 6 versículos, os coristas que estão de férias vão voltar, retornar a cantar logo no nosso coro vai crescer, vai ficar uma ala só do corista. E nesse momento eu quero ressaltar o seguinte: eu estarei lendo o versículo 1, o coro junto, versículo número 2, a igreja, o 3, retorno eu, 4, o coral, 5, a igreja, o 6. E no final lemos todos juntos o versículo 6. Vamos ler. Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério na harpa. Louvai-o com a dolfe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Todos juntos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. A igreja podia se sentar. Menos o coro. Nós vamos ouvir o coro, eu vou cantar junto com o coro, os irmãos, nós vamos cantar em pensamento com o coro, a igreja, o hino Jubilai, pela regência do nosso irmão Paulo Silva.
Nesse momento, quero convidar o pastor para fazer a leitura dessa noite. Convido-lhes, amados irmãos, a que abram comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. A partir do verso 15 até o 22. Gálatas 3, 15 a 22. Os irmãos podem permanecer sentados como estão. A minha leitura é na versão, nova versão internacional, que é uma Bíblia lançada recentemente, um novo texto. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isso. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Amém. Nós vamos falar sobre a igreja que é firme nas promessas. Após ouvirmos o coro, entoando agora o hino O Amor de Deus, de Bergman, e arranjo de Donaldo Guedes.
Queridos irmãos, afigura-se muito difícil falarmos em promessas no Brasil em que vivemos. O povo tão já quebrado, um povo desencantado, desiludido, desanimado, desesperançado. Porque são tantas promessas não cumpridas. Eu creio que a palavra promessa sofre uma corrosão semântica de graves implicações em nossa cultura. De um lado, então, é muito difícil hoje aproximar a Bíblia e chegar perto das pessoas, dos corações dos pecadores e falar-lhes a respeito de promessas. Por paradoxal que pareça, creio que nunca antes foi tão necessário, tão premente e tão urgente que se pregasse a esse respeito. Um paradoxo. Difícil falar sobre promessas em um povo que vive enganado. Mas necessário falar em promessas para um povo que precisa de esperança verdadeira. E o pregador, a igreja, o povo de Deus precisa estar sintonizado com o seu tempo, precisa entender o seu momento, o substrato cultural, o background, o pano de fundo da cultura onde ele está, perceber quais são as maiores perplexidades e perceber quais as maiores necessidades do momento, estar pronto para responder. Por isso eu creio que é oportuno, conquanto difícil, falar sobre as promessas de Deus. A Bíblia é um livro de promessas. Este livro que eu tenho em minhas mãos começou a ser escrito ali pelos 15 séculos, mais ou menos, antes de Cristo. O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, vieram à luz, pois, ali por 1500, por volta de 1500, variando um pouco para mais, um pouco para menos, nas cronologias possíveis. A segunda parte da Bíblia foi escrita há 2000 anos. O nosso Novo Testamento deve ter começado a ser escrito ali pelo ano 54, 56 da era cristã, cerca de 25 anos depois da morte de Jesus Cristo. Durante esse período, toda a pregação era por tradição oral, por memória, e terminou de ser escrito no ano 96 da era cristã, quando Domiciano era imperador romano e houve uma perseguição feroz contra a igreja, em decorrência da qual João foi exilado na ilha de Patmos e ali teve as visões reveladoras do Apocalipse. E só se nós considerarmos os livros mais recentes, estamos separados deles cerca de 2000 anos. Se considerarmos os livros mais antigos, estamos separados deles cerca de 3.500 anos. O texto escrito. É uma coisa, no mínimo, intrigante, que no século XXI, o século da cibernética, o século da informática, o século da internet, o século da clonagem dos seres vivos, possivelmente, não vai demorar muito, uma clonagem humana, transplantes de órgãos,
a vitória sobre o câncer. O homem sondando planetas, muitos milhões de quilômetros da Terra, tirando imagens, tirando fotografias, pousando sondas automáticas em Marte, que ainda houvesse lugar para um livro tão antigo. Por que será que a Bíblia sobrevive? E por que será que a Bíblia continua relevante, sendo o maior best-seller de todos os tempos? A Bíblia que nunca precisou ser atualizada nos seus princípios. Não houve sequer um conceito que precisasse ser revisado. Um livro de medicina do ano passado precisa ser revisto para ser republicado. Um livro jurídico de 2, 3 anos precisa de uma edição nova. Quase que em todas as áreas do conhecimento humano, a velocidade de progresso do conhecimento, da ciência e da pesquisa, a multiplicação da ciência exige revisões cada vez mais rápidas e mais curtas. Uma pessoa que pare um ano em qualquer área profissional, se ela para um ano de se atualizar, de se reciclar, essa pessoa está fora da realidade presente. Pois num mundo como este, de tantos avanços, de tantas mudanças, de tantas revisões de conceitos, de teorias, de princípios, é admirável que a Bíblia continue a ser o mesmo livro cristalizado como veio a se completar há 2000 anos. É incrível que nós apanhemos o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e possamos tê-lo ao nosso lado e lê-lo com serenidade, porque nenhum princípio científico até hoje rejeitou as suas teses. Comprovadamente. Entenda-se. A teoria da evolução é simplesmente teoria, não mudou de nome ainda. Isso porque a Bíblia é um livro de Deus. E o que há de especial com ela? Em primeiro lugar, é porque é um livro de Deus. Na verdade, o autor, o real autor da Bíblia é Deus. É Ele quem fala, é apenas é uma mente única falando na coleção inteira de 66 volumes. Mas a Bíblia é um livro de Deus para pecadores. É um livro de Deus para pecadores. Como Deus é Deus de verdade, nunca deixa de ser Deus, o que Ele diz tem valor tão eterno e tão imutável quanto Ele mesmo. E como foi escrito para pessoas como nós, que somos pecadores, e somos pecadores mesmo, não há pecados novos, não há novidade no campo do pecado, apenas em intensificação. O pecado apenas se intensifica, nada há de novo. Ninguém inventou um pecado novo. Então, porque somos os mesmos, e a nossa situação é a mesma, a Bíblia é um livro tão atual quanto o jornal que você comprou hoje na banca de revistas. Uma outra particularidade da Bíblia é que a Bíblia é um livro de promessas. É um livro de promessas. Os eruditos e especialistas trabalham com este texto exaustivamente. Vidas inteiras se consagram ao estudo da Bíblia sobre diversos aspectos: o linguístico, o cultural, o teológico, o sociológico, o ético, até mesmo o político e o econômico. Esmiuçam essa palavra e você ficaria surpreso de ver quantos e quantos livros se originam na Bíblia. Tesouro inexaurível. A Bíblia tem cerca de 7.000 promessas de Deus. Você sabia disso? 7.000 promessas de Deus.
Uma parte dessas promessas já se cumpriram. E porque uma parte dessas promessas já foi cumprida, nós temos a segurança e a certeza de que a outra parte das promessas ainda não cumprida se cumprirá verdadeiramente. Nós quero destacar hoje, nos minutos que tem, 7 minutos que eu tenho para pregar, 5 promessas. Eu diria que essas 5 promessas são para a igreja o seu locus classicus. Ou seja, se a igreja se fundamentar nessas 5 promessas, se ela se firmar nessas 5 promessas, ela será uma igreja de poder, ela será uma igreja relevante, ela será uma igreja cumpridora da missão histórica que Jesus lhe confiou há 2000 anos. Primeira promessa está em João capítulo 10, versículo 9. Das 5 que quero destacar para a igreja, em João capítulo 10, versículo 9, encontramos o seguinte: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá, encontrará pastagem. Promessa da salvação. Tremenda promessa. Jesus Cristo, no texto todo de 10, se apresenta como o bom pastor que veio para dar a sua vida pelas ovelhas, para chamá-las, para conduzi-las à segurança do aprisco, para dar por elas a vida e se tornar o seu eterno e bom pastor. Salvação. Esta é a promessa que a Bíblia nos traz. A principal, a primeira de todas, a base de todas as outras. Porque de nada adianta eu pensar em outras tantas 7.000 promessas se não sou um salvo. Se não sou um salvo, tudo mais se relativiza. Se não sou um salvo, tudo mais se torna discutível. Se não sou um salvo, tudo mais se torna subjetivo. Se não sou um salvo, tudo mais é passageiro, temporal. E no dizer do autor de Eclesiastes, se não estou salvo, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A igreja precisa voltar a pregar a salvação. Segmentos inteiros de pretensos movimentos cristãos se detêm em outras fórmulas, se atrelam a outras teses, se envolvem com outras propostas, e o que é essencial, o que é fundamental, o que é necessário, que é a salvação da alma, não é passado para o povo. O povo vem e vai, espoliado nos seus valores financeiros, explorado na sua economia, enganado nas falsas promessas de curas, de prosperidade, de libertação, seja lá o que for, mas o coração continua vazio de Deus, porque não está salvo. A Bíblia tem essa grande e principal promessa: salvação para você. Segunda promessa, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18, Jesus diz o seguinte para a sua igreja: eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Primeira promessa, promessa de salvação. A igreja precisa estar firme nessa promessa e não se desviar a preço algum da pregação principal pela qual ela está no mundo. Ela não veio para fazer justiça social, ela não veio para fazer política, a igreja não veio para ser o salva-pátria, a igreja não veio para fazer oposição ao governo, a igreja não veio para ser base sindicalista,
A igreja veio para pregar salvação. Segundo lugar, tem uma promessa: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Hoje em dia existe uma demonomania. Tudo é diabo. Ah, não funcionou o microfone, é o diabo. Amarra o diabo, está amarrado, tem que funcionar. Falhou o piano, é o diabo. O diabo desafinou o piano. Faltou dinheiro no bolso, é o diabo que soprou. Então, senhores, existe uma demonomania presente na igreja hoje. Tudo é diabo. Existe uma escritora que lançou um livro aí com o nome de centenas deles. Você tem que saber o nome do diabo que comanda o seu quarteirão. A Rua Pastora General Caldeira Diniz aqui, cada quarteirão é um diabo. E cada diabo tem a equipe dele, o seu pelotão. E você tem que saber o nome dele, para você chamar pelo nome e se conjurar pelo nome. E é cada nome esquisito. Se tivesse tempo, eu traria o livro para ler os nomes para os irmãos. Até para decorar é difícil. Você já imaginou eu ter que me preocupar com olhar o diabinho que está aqui nesses quarteirão? Senhores, isso é feitiçaria, isso é esoterismo, não é evangelho. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não precisa ficar nessa paranoia. Então tem esta promessa: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Tá certo? É a única instituição no mundo que tem essa garantia. É a única instituição no mundo que tem essa garantia. A igreja precisa estar firme nessa promessa. Ela é uma instituição com um lacre de segurança. As portas do inferno não conseguirão vencê-la. É o inimigo que tem que se preocupar com o evangelho, não a igreja se preocupar com o inimigo. Não existe versículo nenhum que amarre o diabo. Pode procurar esse versículo na sua Bíblia, você não vai achar. Quem vai amarrar o diabo é Jesus Cristo no milênio. Ele vai fazer isso. Terceira promessa, Mateus 28, 18 a 20, só vou mencionar: estarei convosco todos os dias. A terceira promessa é a presença cotidiana, permanente de Jesus com o seu povo. Jesus não está com você só no momento que você está reunido como congregação. Ele está com a igreja todos os dias, esteja ela reunida para adorar e edificar-se, esteja ela espalhada para salgar e testemunhar de Jesus Cristo. Daqui a alguns minutos estaremos dizendo boa noite, cada um estará indo para a sua casa. Jesus está presente com a sua igreja espalhada no Centenário e em Osasco. É, irmão João Batista? Estarei convosco todos os dias. A igreja precisa se firmar nesta promessa. Irmão Ananias fazendo os estofamentos bonitos lá nos nossos sofás, das nossas poltronas e dos nossos automóveis. Ele está lá com o irmão trabalhando. Ele te deu o dom para fazer isso. Eu sei estragar, fazer não sei, mas deu o dom para o irmão. Está com o irmão Francisco Ferreira, quando ele quebra o contrapiso e faz um monte de sujeira, e depois vai lá e faz tudo de novo limpinho e bonitinho. Jesus está lá. Vocês filmando, Jesus está lá todos os dias. Quarta promessa, Atos 1:8: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Ele prometeu o seu Espírito ao seu povo. Ele dá a você esse poder e dá a mim esse poder para testemunharmos do seu nome. É uma promessa. Há tanto crente que está, precisa buscar poder, precisa buscar poder. Você já tem. O que precisa saber é como usar esse poder. Quinta promessa: voltarei de novo para vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei de novo para vós. A promessa é que ele vai voltar. Ele está comprometido, ele está noivo. Jesus é o noivo e ele vai ser o marido. Ele vai ser o esposo da igreja. Ele já está preparando a festa de casamento. Tem um amigo comum
que dá e leva o recado, é o Espírito Santo. O Espírito Santo traz os recados do noivo para a noiva e leva os recados da noiva para o noivo. Ele traz os recados do noivo para nós quando nós lemos a Bíblia e entendemos. É o noivo falando. E ele leva os recados nossos como noiva para o noivo quando nós oramos, porque ele por nós intercede com gemidos inexprimíveis. A igreja tem que estar firme nas promessas. Só assim ela será igreja. Só assim faremos igreja. Igreja que salva, igreja que redime, igreja que liberta, igreja que conforta, igreja que traduz esperança. Vamos ouvir o coro cantando o hino final, intitulado Deus, Somente Deus, de Phil McHugh.
E agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, as sublimes e doces consolações do Espírito Santo estejam com teu povo, reunido neste lugar, espalhado na face da terra, desde agora, para todo sempre.